Bom, quem tem que dizer se há ou não violação primeiro são os grupos, as pessoas, as comunidades atacadas. São elas que sabem. E sabem, infelizmente, por uma longa experiência de serem atacadas e terem seus direitos violados dentro e fora da rede. Número 1. Número 2, eu acho que quem diz o que é violação a direitos é a lei. Porque é na lei que a gente vai ter como sancionar os ataques a direitos. Número 3, quem não diz o que é, ou quem não deveria dizer, porque hoje diz, são as empresas. O Facebook, em determinado momento, decidiu contra o anonimato que as pessoas tinham que usar nome real na rede. O que eles causaram com isso? Colocaram em perigo militantes de direitos humanos, pessoas trans, né? Que disseram, cara, só um cara branco, hétero, americano, no Vale do Silício pode pensar que isso é legal para defender direitos. Então tá, essas tecnologias, essas empresas, essas redes não são neutras, elas têm interesses, elas têm valores, portanto não são elas que têm que dizer o que é ou não ódio na internet, mas dizem. E eu acho muito perigoso quando a gente coloca tanta responsabilidade nas costas das empresas de definirem o que é ou não violação, porque elas vão definir uma guideline que vai se estender para todos os usuários, independente dos lugares, dos costumes, dos direitos culturais das pessoas, e isso é muito perigoso. Olha, eu acho assim, não tem um sistema perfeito para resolver esse litígio, digamos assim, né? Sempre nós vamos ter um cenário que pode levar a abusos, né? Infelizmente. Mas eu ainda acredito que hoje o melhor mecanismo é através de uma decisão judicial. Quer dizer, acho que problematizar conteúdos na internet é uma tarefa de todos. Então, todo cidadão pode olhar e falar, olha, esse conteúdo aqui está violando os meus direitos, ou está violando o direito de uma comunidade. E aí ele buscar a justiça. Porque o que a gente fez é a gente estabelecer um mediador na sociedade. Porque a lei, ela deve ser interpretada. Então, quem vai interpretar essa lei? Então, são os juízes. E aí isso em qualquer cenário, seja no cenário digital, num cenário analógico. Então, cabe a todos nós refletirmos sobre o conteúdo a qual nós estamos sujeitos e, no entanto, cabe à justiça definir o que é legal ou não com base nas leis que foram construídas por essa sociedade. Inclusive, considerando as leis internacionais e os tratados aos quais o Brasil é signatário. Mas eu acho que as soluções têm que ser fragmentadas. Situações mais complexas, eu acho que o judiciário deveria ter que resolver, porque é muito complicado que as plataformas sejam as julgadoras, por exemplo, sobre se um determinado conteúdo é ofensivo a um político ou não. Só que as plataformas removem conteúdos, né? Principalmente num contexto de concentração e de políticas que acabam regendo grande parte da nossa comunicação na internet, né? O Facebook, o Google. Elas têm suas políticas, né? Do que é permitido, do que não é permitido. Então, às vezes eu ouço algumas falas do tipo, nossa, mas agora o Google anunciou que vai começar a controlar notícias falsas na internet e isso está fazendo com que a gente não tenha mais acesso a um monte de site que a gente tinha antes. Tá bom, mas sempre existiu o algoritmo do Google e o algoritmo do Google sempre selecionou o que ia ser visto primeiro e o que ia ser visto depois e por que em algum momento a gente achou que isso era neutro. Eu só estou querendo dizer que a discussão é muito mais complexa do que simplesmente dizer não deveria ficar na mão das plataformas decidir se é notícia falsa ou se não é. Eu acho que as soluções que a gente tem, não só aqui no Brasil, né, mas que se busca internacionalmente, é uma governança multiparticipativa. Não é possível hoje você delegar, por exemplo, para uma agência estatal ou para um órgão privado que represente determinados interesses privados, o poder, e um poder muito grande, com consequências muito graves, né, de dizer o que pode e o que não pode. Por isso que no encontro do NET Mundial que aconteceu aqui no Brasil em 2014,
uma dos pilares, né, de consenso entre todos os mais de 110 países que participaram é reconhecer a importância da governança multiparticipativa. É você ter mecanismos como por exemplo, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, onde está sentado o governo, onde estão sentadas as empresas, onde estão sentados os representantes da academia, os representantes do terceiro setor e que vão, é lógico, disputar as diversas visões para chegar num consenso e tirar, lógico que num processo dinâmico, né? Mas a cada momento, a cada desafio que aparece, respostas para a gente ter uma regulação, entre aspas, multissetorial do espaço da internet.